Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos para o estudo dessa noite com a nossa amiga Simone, que vai trazer um pouquinho sobre reencarnação, nosso lar, por que estamos nessa família. Reencarnação e família é o tema de hoje. Nós vamos ficar com a página de capítulo 10, o capítulo 10 do livro Coragem, esse livro bem pequenininho, Nossa Casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgamos que o ouro precisa erigir-se em material único, adequando a nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e em esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel. Pedimos também aos espíritos amigos que intuam essa nossa amiga Simone no estudo dessa noite e a todos nós que vamos assisti-la, aproveitar as reflexões que ela vem compartilhar para que possamos crescer em espírito e muitas vezes dissolver aqueles clichês mentais, ideias cristalizadas que nos impedem de avançar no trabalho no bem e incessante aqui na Terra. Fiquemos todos com Deus, mais uma vez, ligados a Jesus e essa Grey que trabalha amorosamente nosso centro espírita, nas comunidades, nas cidades, no planeta Terra, auxiliando os encarnados e os desencarnados na Terra. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez essa noite. O meu nome é Simone Fontarigo, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara Fraterna e como a Beth já adiantou, hoje nós vamos conversar sobre o tema reencarnação e família. Eu vou começar essa palestra de hoje contando uma história que provavelmente todo mundo já conhece, mas eu acho que ela tem tudo a ver com esse momento que estamos passando agora de pandemia. Ela ficou conhecida como a fábula dos porcos espinhos. Na era glacial, onde era muito frio, os animais estavam morrendo muito por causa do frio, eles não tinham lugares suficientes para se agasalhar, então eles acabavam morrendo de frio. Então um grupo de porcos espinhos resolveu entrar numa caverna
e ficar todos juntinhos, um agarradinho no outro, porque assim o calor de um aqueceria o outro. E isso deu certo por algum tempo. Mas depois de alguns dias, eles viram que eles estavam ficando muito machucados por causa dos espinhos. O espinho de um estava entrando no corpinho do outro e eles estavam ficando muito feridos. Então eles falaram, eu acho melhor a gente se separar. E eles voltaram a viver separados e muitos acabaram morrendo, porque não aguentaram o frio. Aí o grupo que restou se reuniu e falou, não, vamos tentar de novo ficar juntinhos, mas não tão juntinhos a ponto de um ferir o outro. Vamos ficar juntos, mas manter uma certa distância para que a gente não fique ferido. E assim eles conseguiram passar por aquele gelo todo e conseguiram sobreviver. Essa fábula é muito atual para os dias de hoje em que estamos confinados em nossas cavernas, tendo que conviver muito mais tempo do que estamos acostumados com a nossa família, né? Os pais com os filhos, marido com a mulher, mulher com o marido, os irmãos entre si. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta oportunidade de praticar o perdão. Vamos pensar. Quando a gente está mal-humorado, quando a gente não está de bem com a vida, em quem que a gente desconta primeiro? Em quem está perto da gente, né? E no caso, na maior parte do tempo, é nossa família que está perto da gente. Então, provavelmente, nesse período, a gente está tendo que exercitar o nosso perdão muito mais do que em outros períodos. Isso é muito bom, porque é um exercício muito válido para a nossa vida toda, esse exercício do perdão. E essa pandemia está nos dando oportunidade de fazer isso. Mas como que a gente pode perdoar? Porque é muito difícil, né? Às vezes, a gente perdoar aquela pessoa que está ali perturbando a gente, ou a gente não fez nada e ela está sempre de mau humor. Existem algumas maneiras que a gente pode fazer para atenuar isso e para tentar viver melhor. Eu vou trazer aqui 3 perguntinhas que a gente pode fazer para si mesmo ou para o outro, para a gente tentar viver melhor nesse período. Uma das coisas que a gente pode fazer é, não vamos tentar adivinhar o que o outro está pensando. E o outro também, é muito ruim quando o outro a gente fala assim, poxa, por que você está assim? Aí o outro fala, você sabe. Como assim? Às vezes a gente não sabe. Aí a gente fica pensando, será que foi alguma coisa que eu falei? Será que foi alguma coisa que eu não falei? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu não fiz? E assim vai, a gente fica imaginando milhões de coisas. Se a outra pessoa não fala pra gente exatamente o que está sentindo, a gente vai ficar só imaginando. Então, uma das coisas que a gente pode trabalhar muito nesse período de pandemia, para que o espinho de um não fique entrando no corpinho do outro e a gente não fique se ferindo sem necessidade, é o diálogo. Pergunta, o que está acontecendo? Com o que você está chateado? E se o outro perguntar para você, não fala, você sabe. Então, não é nada. Se for alguma coisa, é alguma coisa. Não pode falar que não é nada, né? Ninguém fica chateado por nada. Então, essa é uma das coisas, tentar o diálogo. Uma segunda maneira da gente tentar tornar mais simples essa convivência, sem nos ferirmos, é pensar, o que será que eu fiz que está causando essa atitude no outro? Será que eu estou provocando? Será que eu não estou agindo também da mesma maneira? Será que eu estou tendo paciência? Será que eu estou dando a atenção necessária? Porque às vezes a gente está junto na mesma casa, mas não está se dando a atenção, não é? Uma coisa é manter aquela distância saudável, como fizeram os porcos espinhos.
Outra é estar cada um no seu canto, mesmo estando dentro da mesma casa, né? É a solidão em família, que é muito ruim. Então a gente pode se perguntar, o que será que eu fiz? É claro que essa pergunta tem um limite, que é o limite da violência doméstica. É claro que se alguém estiver sofrendo violência doméstica, física ou psicológica, tem uma hora que a gente não tem que ficar se perguntando, mas o que será que eu fiz para o fulano se comportar assim? Isso aí já é um outro comportamento, que é claro que a gente também tem que tentar o perdão aos poucos, mas não quer dizer que a gente vai ter que se esforçar tanto para se manter numa relação onde a gente está sofrendo algum tipo de violência mesmo, não é? Isso já é uma outra história. A gente está falando aqui de uma família saudável, de pessoas saudáveis convivendo, mas com os problemas que estão sendo causados pelo excesso de convivência. Então a segunda coisa seria essa: o que será que eu fiz para o outro estar se comportando assim? E também o diálogo nessa hora, ir lá e perguntar. E a terceira coisa que eu sugeriria é: se coloca no lugar do outro. Como será que ele está se sentindo? Que tipo de problema que ele está tendo? Conversa com o outro, tenta se colocar no lugar dele. Essas são algumas dicas para que a convivência, nesse período em que a família está mais junta, que os irmãos estão se encontrando mais, os pais estão muito tempo em casa com os filhos, né? E os maridos com as mulheres, para a gente tentar levar melhor essa situação. Porque, como a gente já sabe, as famílias não estão reunidas por acaso. Eu não sou filha da minha mãe, filha do meu pai, irmã dos meus irmãos, mãe do meu filho, por acaso. Porque nada no mundo acontece por acaso. Se eu nasci em determinada família, entre determinadas pessoas, é porque houve uma programação para isso. Vamos pensar, quando a gente vai fazer uma viagem de final de semana, vou passar um final de semana em São Paulo, eu vou planejar, tá frio, tá calor, eu vou levar, o que eu vou levar na minha mala? Eu vou levar muita coisa, vou levar pouca coisa? Para uma viagem de final de semana a gente já se planeja, imagina para uma viagem de 70 anos, de 80 anos, como tem que haver um planejamento. E existe esse planejamento, tá? Então, se nós estamos em determinada família, é porque nós aceitamos ou até pedimos para estarmos nessa família. Então vamos tentar conviver da melhor maneira possível. Porque a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade de estar de novo com essas mesmas pessoas, que muitas vezes são pessoas a quem a gente ficou devendo alguma coisa, a quem a gente fez algum mal em outra encarnação, ou que fez algum mal para a gente em outra encarnação. Então, essa vida atual, essa vida presente, é a chance que nós temos de nos reconciliarmos com pessoas que às vezes a gente está esperando muitos séculos para que isso aconteça. Porque, mais uma vez, como eu disse, tudo é planejado antes da gente reencarnar. Não reencarnamos numa família por acaso. A não ser em casos em que a pessoa ainda não tenha evolução suficiente para ter um livre-arbítrio, para escolher quem será a sua família, e o que não acontece com a maioria de nós que estamos aqui agora. Nós já temos uma certa evolução para podermos escolher a maioria das nossas provas, a maioria das nossas expiações. E a família onde a gente vai reencarnar tem um grande papel no nosso sucesso ou no nosso insucesso nessa encarnação agora. Mas então, às vezes a gente se pergunta assim, por que será que numa família, alguns membros dessa família não se gostam, ou até mesmo se odeiam? Assim, é um assunto que as pessoas nem gostam de falar muito,
Porque a sociedade exige que os pais amem seus filhos, que os filhos amem seus pais, que os irmãos se amem entre si. E é claro que é isso que se espera, é claro que isso é o ideal. Mas não é sempre que isso acontece. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. Ainda estamos aqui para encontrar pessoas que às vezes não são nossos afetos, não são pessoas afins, não são espíritos afins. E então, o porquê que acontece? Para que isso acontece? Para que isso acontece? O Espiritismo nos dá várias respostas sobre isso, que eu vou ler para vocês. Só quero lembrar que se alguém estiver passando por uma situação dessa, que traz muito sofrimento, uma mãe que não ama o seu filho, o que ela consideraria o suficiente, um irmão que não ama seu irmão, como ele sabe na teoria que os irmãos devem se amar. Claro que isso causa muita culpa, mas existe um motivo para isso. E é para isso que nós estamos reencarnados nesse momento, para a gente resolver esses problemas. Eu vou ler para vocês algumas perguntas do Livro dos Espíritos, tá? Que falam exatamente sobre isso. Nas questões 389 e 390 do capítulo chamado Da Volta do Espírito à Vida Corporal, tem um subtítulo que é Simpatia e Antipatia Terrenas. Kardec pergunta: a repulsão instintiva que se experimenta por outras pessoas, por algumas pessoas, de onde se origina? E os espíritos respondem: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Então, às vezes, quando temos na mesma família pessoas que a gente fala, né? Nossa, meu santo não cruza com o do meu irmão. Meu santo não cruza com o do meu pai. Isso acontece. Muitas vezes são espíritos que não são nem um pouquinho afins, mas vão reencarnaram na mesma família, exatamente para que o amor paternal, o amor materno, filial, faça dirimir esses problemas, faça com que a pessoa se sinta até mesmo obrigada a amar o outro e se esforce mais para isso. Tem outra pergunta aqui que explica mais. A pergunta 390 do Livro dos Espíritos. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ou seja, não quer dizer que um seja mau e o outro seja bom, não tem nada a ver, não é isso. Quer dizer que não são espíritos afins, mas como falou aqui, os espíritos falaram aqui na resposta, conforme a gente vai evoluindo, essas antipatias vão diminuindo, porque cada encarnação é uma oportunidade que a gente tem de reencontrar afetos e desafetos e resolver esses problemas, resolver alguns tipos de problemas que acabam atrasando um pouco a nossa evolução se a gente não resolver. Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita da gente se reencontrar com pessoas que nos devem algo ou que nós devemos algo e para a gente zerar essa conta, para a gente acabar com antigos ódios, com antigas mágoas, porque se a gente pensar bem, a gente trazer ódio, se a gente passar dias, anos com ódio de uma pessoa,
parece que a gente está carregando um peso nos ombros, não é? Parece que a gente carrega um saco de cimento. Agora imagina quando esse ódio é trazido por séculos e séculos e séculos. Em algum momento isso tem que parar, porque senão a gente não consegue evoluir. A gente fica sempre com aquela mácula no nosso espírito, tendo que ser resolvido. Mas é claro que o oposto também acontece, não é? Por que acontece da gente, entre 6 bilhões de habitantes, 2 pessoas se encontrarem e se amarem? Podem ser um homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, ou entre amigos, não é? Às vezes a gente encontra uma pessoa e conversa 5 minutos com essa pessoa e parece que a gente conhece ela desde sempre. Por que isso acontece? O Livro dos Espíritos também responde. No mesmo item, tá? Simpatia e antipatias terrenas, na questão 386, Allan Kardec pergunta: podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E os espíritos respondem: reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de 2 espíritos que se buscam reciprocamente e por entre a multidão. Olha que lindo! 2 espíritos que já se conheciam, que já tinham simpatia um pelo outro, né? Não se reconhecem, a não ser com pouquíssimas exceções. Normalmente a gente não vai se lembrar de onde conhece aquela pessoa. Até porque a gente tem esse bendito esquecimento, que é um presente que Deus nos dá a cada encarnação. Porque imagina se a gente lembrasse todo o mal que a gente já fez para os outros. Às vezes para nossa mãe, às vezes para o nosso filho. Ou se a gente se lembrasse de todo o mal que nosso pai já fez para a gente, nossa filha já fez para a gente. Ia ser muito mais difícil essa reconciliação. Então esse esquecimento é uma bênção que temos para começar, não do zero, mas quase do zero, a cada reencarnação, tendo novas oportunidades. Então, quando a gente encontra pessoas que parece que a gente sempre conheceu, normalmente são espíritos que já foram nossos amigos, já foram nossos amores, em outras encarnações. É por isso que tem essa... Pô, eu gosto dessa pessoa de graça. A gente não fala assim? É por isso, é porque normalmente. É sempre? Não é sempre. Vamos ler aqui na pergunta. Pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? E a resposta dos espíritos: não. 2 espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Ou seja, esse amor pode começar aqui. Nem sempre as pessoas com que a gente ama, com que a gente convive, já estiveram conosco em outras encarnações. Vamos lembrar que existe, eu acho que 6 bilhões de habitantes na Terra. Cada caso é um caso. Não existe. Sempre que você fizer mal para alguém, você vai vir como filho, que é para a pessoa amar você e te perdoar. Não existe sempre, tá? Cada caso é um caso. Existem alguns casos mais recorrentes, mas sempre cada caso é um caso. Vamos lembrar sempre disso, porque a gente tem mania de generalizar, né? E não acontece. Pode acontecer, por exemplo, de um espírito muito arraigado no mal. Um espírito que é mal, que já foi mal em muitas encarnações, tem muita dificuldade de se voltar para o bem. Esse espírito pode reencarnar como filho de 2 pessoas já mais evoluídas, já mais propensas a fazer o bem, para que essas pessoas sirvam como exemplo para esse espírito tão endurecido.
elas aceitam essa missão de receber um espírito que vai precisar de muito mais paciência para ser educado, muito mais carinho, né? Muito mais atenção. Mas os pais aceitam esse compromisso de receber um espírito que não é afim deles, que eles nunca tiveram nenhum contato, apenas para ajudar esse espírito. E o oposto também acontece, de um bom espírito aceitar reencarnar no seio de uma família de pessoas pouco evoluídas para ajudar através do exemplo. Então, sempre há uma programação. Normalmente, nós temos o livre-arbítrio de escolher como será a nossa encarnação aqui na Terra, os fatos principais, em que família vamos reencarnar, como será o nosso físico, teremos alguma deficiência física que vai ajudar no nosso aprendizado, não teremos. A maior parte das coisas nós podemos interferir, podemos escolher. Outras, se forem expiações, normalmente nos são impostas. E para ilustrar isso que a gente conversou hoje, eu vou contar para vocês a história da reencarnação de Segismundo. Essa história está no livro Missionários da Luz, escrito pelo André Luiz, pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. Os personagens dessa história são o Segismundo, o Adelino, a Raquel, o próprio André Luiz e o mentor dele, Alexandre. A história começa numa encarnação passada, quando Adelino e Raquel eram casados. Segismundo, então, se apaixonou por Raquel. E o que ele fez para ter Raquel para ele? Ele assassinou Adelino. E esse assassinato do Adelino fez com que a Raquel se desesperasse, se desequilibrasse, e ela acabou entrando no caminho das drogas, da prostituição, e por fim ela acabou se suicidando. Segismundo ficou desesperado, vendo que os planos dele tinham dado errado, e também acabou se suicidando. Então Segismundo chegou lá no plano espiritual muito mal. Causou um assassinato e ainda havia se suicidado. Acontece que, chegando lá, ele se arrependeu muito do que ele fez. Ele viu que tinha cometido um grande erro e ele não só se arrependeu, ele começou a trabalhar na espiritualidade. Ele virou um grande trabalhador, ajudando muitos espíritos que também chegavam em situação ruim, como ele chegou. E ele ficou por muitos e muitos anos trabalhando no bem lá na espiritualidade. Até que chegou o dia que os bons espíritos responsáveis pela reencarnação, que seriam responsáveis pela futura reencarnação dele, falaram para ele: olha, você já tem condições de reencarnar e pelo seu merecimento nós vamos tentar fazer com que você reencarne na família de Adelino e Raquel, que já haviam reencarnado, já eram adultos, já haviam se encontrado, haviam se casado e já tinham um filhinho. E a espiritualidade estava planejando fazer com que Segismundo reencarnasse como segundo filho do casal. Para isso, eles queriam o consentimento de Adelino e Raquel. E eles, Alexandre e outros espíritos benfeitores, e o André Luiz junto, ele ia sempre junto para aprender, eles se encontravam com Adelino e com Raquel durante o sono deles, quando eles se desprendiam do corpo durante o sono, e conversavam, tentavam convencer Adelino e Raquel a receber o Segismundo como seu segundo filho. A Raquel foi mais facilmente convencida, mas o Adelino não queria aceitar. Ele tinha medo de Segismundo, o que é normal. Ele não se sentia bem, porque o Segismundo ia também nessas incursões até a casa de Adelino e de Raquel,
durante o desprendimento do sono. E o Adelino não queria nem ficar perto do Segismundo, ele tinha muito medo, mas até que aos poucos, com muita conversa, o Adelino foi vendo que o Segismundo realmente estava arrependido, realmente queria se reconciliar com eles dois, e no final ele aceitou. O casal aceitou receber Segismundo como seu segundo filho. Essa história, como muitas outras histórias nos livros espíritas, nos mostram que nós sempre teremos a chance de nos reconciliarmos com quem nós fizemos mal. Nós sempre teremos a oportunidade de repararmos o mal que a gente fez. E também nos mostram, mais uma vez, que nós somos espíritos imortais, que a vida não acaba com a morte do nosso corpo. E sempre teremos oportunidade de encontrar com as pessoas a quem fizemos mal, mas também com as pessoas a quem amamos. Sempre teremos essa oportunidade. Não existe isso de um vai eternamente para o céu, outro eternamente para o inferno e nunca mais se encontram. Ou como propagam alguns, que depois da morte do corpo a gente volta para o todo universal e perde a nossa individualidade. Que isso também impediria de nos encontrarmos com os nossos amados. E muito menos acontece da vida acabar com a morte do corpo. Somos espíritos eternos e temos um Deus, Pai, que nos ama incondicionalmente e nos dá quantas oportunidades nós precisarmos para evoluirmos. E é para isso que reencarnamos, para evoluirmos no contato com outras pessoas que serão nossos instrutores, nos dando exemplos do que fazer, do que não fazer. Então eu quero terminar essa palestra de hoje agradecendo muito a Deus por essa oportunidade que nos dá a cada encarnação. Que o Senhor nos dê força para aproveitarmos cada dia dessa encarnação como um presente. Porque assim como nos ensinou Chico Xavier, nós não temos como mudar o passado, mas a cada dia temos como mudar o nosso futuro, como fazer um novo futuro. Então, obrigada, Pai, por essa oportunidade da reencarnação. Obrigada pela família que temos, porque é nela que encontramos a oportunidade de evoluirmos, de nos reencontrarmos com antigos afetos, antigos desafetos e assim evoluirmos. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Jesus os abençoe e mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo aqui esta noite. Que Jesus os abençoe.